Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos com mais um vídeo na área de História do Brasil especificamente. E neste vídeo falaremos sobre a República Velha, o período da história do Brasil compreendido entre 1889, quando houve a proclamação da República, até o ano de 1930, quando houve a ascensão de Getúlio Vargas. Esse período, na verdade, é dividido em dois subperíodos. Entre 1889, quando da proclamação, até 1894, tivemos dois militares no poder, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Esse período em que os militares ascenderam ao poder é chamado de República da Espada. E a partir da eleição de Prudente de Moraes, que é paulista e revela todo o esquema, toda a estrutura do chamado café com leite, da ligação entre Minas e São Paulo para colocar presidentes civis no poder, tivemos a chamada República Oligárquica ou do período do café com leite. A rigor, em termos de vestibulares, a fala maior, a cobrança maior é em torno do chamado café com leite. E algumas características precisam ser bastante observadas nesse período. A primeira delas diz respeito à hegemonia do café. O café que nós estamos falando é o café do Oeste paulista, que nós, lá quando falamos de império, nós apontamos um pouco para isso. É o café pautado, organizado, com a presença da mão de obra imigrante, italiana, destacadamente, com a mão de obra que era assalariada, em estruturas produtivas que não eram necessariamente latifundiárias, e o grande comprador já não era mais a Inglaterra. O grande comprador já são os Estados Unidos da América. Essa estrutura cafeeira, esse café que se alarga, que se espraia ali pelo início do século XX, é a força motora, é a força motriz desse período do café com leite. O café era, sem sombra de dúvidas, o principal produto na pauta de exportações brasileira. E é ele como foi o café na época do Império, Só que era o café do Vale do Paraíba. E agora é o café do Oeste de São Paulo. E é ele que vai ser o sustentáculo desse período chamado de café com leite. E aí nós nos perguntamos por que essa nomenclatura, café com leite. Café por conta da hegemonia de São Paulo. Quem tem o poder econômico, quem tem o poder de arrecadação financeira, tributário, fiscal, acaba exercendo uma hegemonia política no país também. E além de que São Paulo é o maior colégio eleitoral. Então, de algum modo, São Paulo já começa a ditar o ritmo da vida, ainda que a capital fosse o Rio de Janeiro. Mas São Paulo dá as cartas nesse sentido. Por outro lado, Minas era e é até hoje o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então, para um presidente ser eleito, ele jamais seria eleito se ele não tivesse majoritariamente o apoio desses dois grandes colégios eleitorais, que sozinhos representavam um número bastante acentuado dos números de votantes no Brasil. E era assim e é assim até os dias de hoje. Levando em conta que o eixo Minas-São Paulo acabaria trazendo também a capital, Rio de Janeiro, para dentro. Ora, essa aliança bruta, essa aliança detalhada entre Minas, São Paulo e Rio de Janeiro acaba criando essa estrutura do chamado café com leite. A nomenclatura leite é porque Minas é um estado criador de gado, mas não era por causa da importância do leite, até porque aparelhos de geladeira, aparelhos eletrodomésticos é uma condição só do pós-Segunda Guerra Mundial. É muito mais por conta do número de votos que Minas dava do que propriamente pela quantidade de leite que Minas poderia dar. Daí a nomenclatura café com leite. Era um meio de dizer São Paulo, Minas Gerais, São Paulo, Minas Gerais. Engana-se quem pensa que houve um revezamento de presidentes paulistas e presidente mineiro, tipo uma gangorra, ora mineiro, ora paulista. Na verdade, eram predominantemente presidentes paulistas, vez por outra, um presidente mineiro, mas os cargos, de ministérios, secretarias, são distribuídos e de algum modo, sucateados entre a elite, a aristocracia paulista e a elite criadora de gado, em grande medida, de Minas Gerais. Daí a nomenclatura café com leite. Nesse período, eu acho que vale a pena nós pararmos para observar, ali em 1906, houve o chamado Convênio de Taubaté, um episódio bastante interessante, bastante importante na historiografia brasileira desse período, porque pelo Convênio de Taubaté, o presidente, de algum modo, ele promove um convênio, um acordo, em que, a partir de então, todo o café produzido no Brasil, o café melhor, prioritariamente, seria para mercado externo. E todas as vezes, pelo Convênio de Taubaté, que foi assinado pelo presidente, foi ratificado pelo presidente da República. Então, de algum modo, ele está dizendo que está correto, que é isso mesmo, que saiu do Convênio de Taubaté. Além do melhor café ser para fora,
todas as vezes que houvesse um excedente na produção cafeeira, que houvesse uma sobra, que não se conseguisse vender no mercado internacional, ou mesmo que não se conseguisse vender no mercado interno brasileiro, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, o governo central, compraria esse excedente. Se vai comprar, vai jogar fora, vai queimar, vai distribuir, não interessa. O fato é que o Estado compra o excedente e isso dá aos produtores uma tranquilizada, que se vender, beleza, se não vender, beleza também, porque o Estado garante essa compra. Então, de algum modo, né, é a ideia de que deixa fazer, deixa passar, deixa produzir, se vender bem, se não vender bem também, porque o comprador final o Estado resolve. Se não houver o comprador final efetivo no mercado internacional, destacadamente Estados Unidos, o Estado brasileiro resolve a parada. Então, além da hegemonia econômica, além da hegemonia política do eixo do controle São Paulo, Minas Gerais, além do Convênio de Taubaté, talvez nós nos perguntemos, mas como que essa hegemonia era tão claramente constituída? Essa hegemonia também é muito claramente constituída em cada estado por suas respectivas aristocracias. E em âmbito nacional, pelo domínio das oligarquias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Isso era bastante construído e constituído em função do fato de que o voto nessa época, gente, era um voto a descoberto. O voto pela Constituição de 1891, que é a primeira da República e a segunda do Brasil, dizia-se abertamente que o voto seria a descoberto, masculino, universal, quer dizer, universal no sentido de que menores de 21 não, clérigos não, militares não, mulheres não, analfabetos não, muita gente não. E quem viesse a votar, teria que votar a descoberto. O que significa dizer isso? A cédula enorme, uma cédula grande para a época, e as pessoas viam em quem você marcava para votar, porque de algum modo a mesa apurava isso ali na frente de toda a gente. Não havia cabine eleitoral, não havia segredo eleitoral, não havia sigilo eleitoral. Se todo mundo via em quem você votava, imagine se um camponês ou um camarada de classes médias pequenas na cidade não votasse no candidato que o coronel, que o grande fazendeiro mandasse ele votar. Se ele não votasse, ele poderia pagar com a vida o preço da insubordinação dele, do fato dele não respeitar a ordem que vem de cima para baixo. Então, na prática, isso é o tal do curral eleitoral. O voto, porque ele era a descoberto, ele tornou-se um voto de cabresto. E tornando-se um voto de cabresto, os eleitores são tratados como um curral. Naquela região tem 400 eleitores, já se sabe previamente em quem esses 400 vão votar. Naquela região tem 286 eleitores, já se sabe previamente em quem os 286 eleitores vão votar. Dessa fórmula, construía-se no Brasil a prática do chamado curral eleitoral. Espero que tenha entendido essa discussão. Então vejam, hegemonia do eixo São Paulo, Minas Gerais, a presença da hegemonia do tal café com leite, a presença do Convênio de Taubaté, a estrutura toda ela corrompida do processo eleitoral, porque o voto é de cabresto à medida que ele é um voto a descoberto. E para completar esse processo, existe em âmbito local um poder enorme que é dado aos coronéis. Coronéis, é claro que o fazendeiro ele não é coronel de patente, ele não tem patente militar, mas ele auto-intitulava-se, os fazendeiros auto-intitulavam-se coronéis, na ideia de que eles exercem em âmbito local um poder enorme. Por quê? Porque os coronéis, eles controlam seus currais eleitorais. Então, a rigor, naquela região, digamos, ele tem 3.000 eleitores. Então, quando ele vai negociar com o governador de estado, ele já negocia dizendo, eu tenho 2.000 eleitores, eu tenho 2.600 eleitores. O governador, dentro do estado, digamos que ele tenha 94.600 eleitores, porque essa conta está feita para ele já. Então, ele diz para o presidente, olha, se o senhor quiser ser reeleito, o senhor precisa me passar tanto de dinheiro. Esse acordo, de forma tal que o presidente e os governadores não precisam sequer fazer campanha, não precisam subir em palanque, não precisam pedir voto, porque é tudo previamente acordado. Esse acordo medonho, né, gente, pavoroso, entre o presidente da República, os governadores de estado, que na época eram chamados de presidentes de estado, e os municípios, na figura dos coronéis, é a tal política dos governadores. Quer dizer, os presidentes do café com leite, eles se perpetuavam no poder, porque esse acordo era duramente constituído, né, terrivelmente constituído, com os governadores e com os fazendeiros, de modo tal que a situação sempre ganhava, os candidatos eram os mesmos e eles iam se perpetuando. Isso a médio prazo vai criar um desgaste na política nacional. As pessoas já sabem que é um jogo de cartas marcadas, mas esse jogo de cartas marcadas é que nos permite dizer também que era uma república de uma minoria do latim olig, né, oligarquia, é uma minoria oligárquica, daí a expressão república do café com leite ou república oligárquica. Mas o que levou essa república oligárquica ao seu colapso? De modo tal que vai acabar dando na era Vargas. Aí já é um papo próximo vídeo.
Fico aqui muito obrigado. Se você gostou, dá um like, compartilha, divulga com a galera. Valeu? Muitíssimo obrigado.